Nós temos o nosso tema do ano, o Reino de Deus, o ano do Reino de Deus. Ontem falamos um pouquinho a respeito dos temas de cada ano, está tendo festa ali atrás, dos temas de cada ano que Deus tem nos dado. E eu falei a respeito do ano de 2019 para 2020, o ano da expansão. E é tão extraordinário podermos ver cada palavra sendo liberada, formatando a nossa identidade para o ano. Lógico, nós temos muitas palavras, remas, que vêm da parte de Deus para nós como igreja. E cada palavra que Deus tem nos dado, tem formatado a nossa identidade e nos levado a uma nova dimensão. Eu me lembro quando Deus me deu a palavra a respeito da restituição, baseado no livro de Joel, em resposta ao arrependimento, o quebrantamento, Deus enviaria o trigo, o vinho novo e o azeite, e deles seríamos fartos e teríamos em abundância. E vem a promessa: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Olha que extraordinário. E quando Deus me deu esta palavra a respeito de expansão, baseado em Isaías 52, 2 e 3, que diz: alarga a tua tenda, fica bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Imagina diante desse cenário caótico que o mundo ia passar, a previsão do caos. Nós vimos a palavra de Deus dando forma a nós como igreja. E hoje, depois de 3, 4 anos, nós podemos ver o mover de Deus nos levando para uma nova dimensão. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Então, cada palavra formata a nossa identidade. Amanhã, sábado, nós teremos um congresso. E aqui nós estaremos recebendo cerca de 900 pessoas que aceitaram Jesus num evento na cidade. E nós vamos recebê-los aqui. Não tem explicação. Agora, o grande desafio é limpar os peixes e pôr no freezer para preservá-los. Mas para isso nós estamos sendo treinados, aperfeiçoados na arte da liderança, que é o tema que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Eu me lembro quando Deus começou a trabalhar comigo na minha formação ministerial, porque eu não almejei isto, não imaginava que eu seria pastor. Eu me via como um empresário. Mas os planos de Deus são mais altos do que os nossos próprios planos. Eu digo que é bom ser médico, é bom ser advogado, é bom ser engenheiro, é bom ser dentista, é bom ser um servidor público. Eu fui servidor público, fui oficial de justiça. Mas se existe algo sobre modo excelente, é o ministério. Aquele que almeja o ministério, excelente obra almeja. Pastores, e aqui nós temos, a maioria são pastores, ou líderes em formação para serem pastores. E o pastor é um ministério, não é você que se escolhe, é Deus que escolhe você. E a prova é Deus me separar. Mas eu não tinha uma mente formatada para o ministério. Mas Deus foi trabalhando comigo e como que quadros foram sendo pintados, sonhos Deus foi colocando no meu coração. E eu me lembro que eu tive um sonho, era uma visão de uma plantação de soja que era uma imensidão. Nós aqui do Mato Grosso do Sul sabemos muito bem o que é isso. Algumas plantações de soja, você olha, você não vê o fim. Quando está verde é a coisa mais linda, e quando amadurece é mais linda ainda. E eu vi quando a plantação estava madura, e as máquinas entraram, eram dezenas de colheitadeiras, colhendo ao mesmo tempo. Os caminhões, as carretas sendo cheias, e transportando a soja para o armazém. E quando terminou a colheita, eu ouvi uma voz que dizia: olha para o chão. E eu olhava, tinha assim muitos grãos, milhares de grãos. E aquela voz falou comigo: ajuste a máquina para que não haja desperdício. Ajuste a máquina para que não haja desperdício. Deus ministrou meu coração: trabalhe na formação da liderança. Todos nós pastores, muitas vezes, ou quase todos, nem todos, mas quase todos, almejam alcançar as multidões. Almejam estar diante de uma grande igreja. Mas é preciso trabalhar consistentemente na formação da liderança. Então nós decidimos investir na formação da liderança. Neste ano nós estamos com 922 alunos nas nossas escolas de fundamentação bíblica.
922 alunos. E nós vamos ultrapassar os 1.000 alunos. Nós estamos ainda no mês de março. E cada encontro que temos, 60, 70, 80 pessoas, vamos abrindo novas turmas. E neste ano nós teremos algumas dezenas de encontros. Então nós teremos mais alunos ainda nas nossas escolas. Começando pela escola de fundamentos, depois indo para um nível mais elevado, um centro de formação ministerial, treinando e aperfeiçoando discípulos para que eles possam liderar. Quantos querem desta unção? É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Deus tem mais do que nós imaginamos, mas muito mais. Eu quero destacar um texto para vocês, que está em Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10. Versículo 7, diz assim: vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Olha isto. O sábio observando. Diz, eu vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. É uma inversão. E muitas pessoas estão caminhando assim, fora do propósito, com as suas prioridades invertidas. Jesus, ele faz um convite para mim e para você. Quando nós lemos o texto de Mateus capítulo 11, versículo 28, que Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando olhamos para esse texto, nós pensamos apenas em pessoas que estão fora, que não servem a Deus, que estão cansadas. Mas é possível que em nosso meio, no corpo ministerial, pessoas estejam assim, como que cansadas e sobrecarregadas. E Jesus hoje está fazendo um convite para você. Talvez você chegou no congresso assim, um pouco cansado, um pouco exausto, exaurido, sem força. E algumas pessoas podem ter chegado no congresso até pensando em desistir. Mas Jesus está fazendo um convite para você nesta manhã. Vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o que vai acontecer? Encontrareis descanso para as vossas almas. Eu não sei como você chegou no congresso, na conferência. Mas na nossa jornada, muitas vezes, porque saímos do propósito, nós entramos pela rota da fadiga, do cansaço. E muitas vezes estamos como que sobrecarregados. Eu acredito que o Espírito de Deus quer realinhar algo em nós. E a minha oração é que você saia deste lugar renovado, aquela unção que estava sobre Caleb, esteja sobre a sua vida. Eu me lembro quando nós fizemos uma transição na juventude, de liderança da juventude, e Deus me mostrou uma geração como que cansada. Cansados. E Deus trouxe esse personagem chamado Caleb ao meu coração. 45 anos se passaram e o mesmo vigor que ele estava com 40 anos estava sobre a vida dele. Imagina isso. Isso é possível? É possível. Algumas pessoas podem estar iniciando no ministério 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas é possível que tenhamos pessoas aqui com 30 anos, 40 anos de ministério, ou mais. Muitas vezes nós ficamos limitados na nossa idade. Eu estava pensando, pastor Carlito, outro dia, eu tenho percebido no meu espírito o que Deus está fazendo nesses dias, é perceptível. E eu fiquei pensando por que essas coisas não aconteceram antes. Mas não aconteceram antes porque eu não estava preparado para que acontecesse antes. Eu acredito que esta é a hora do crescimento explosivo. Fui um pouco mais moldado e um pouco mais aperfeiçoado em Deus. Morri um pouco mais para mim mesmo, para viver um pouco mais para Deus. Eu fiz uma oração há alguns anos, e a minha oração eu disse: Deus, não vale a pena viver se não for para viver a plenitude do meu chamado. Então eu passei por alguns processos na minha jornada, na minha caminhada, para ser moldado e aperfeiçoado,
para ver o cumprimento daquilo que Deus tem liberado como promessas para nós, da comunidade global, e as pessoas que estão aliançadas conosco, vocês podem desfrutar de tudo aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Eu acredito que estamos chegando nesse tempo da maturidade, na liderança, para que possamos experimentar o extraordinário de Deus. Queridos, viver fora do propósito cansa, nos deixa exaustos. A prioridade invertida na nossa jornada, na nossa caminhada, no nosso ministério, traz perturbação à nossa alma, à nossa mente. Porque muitas vezes nós encontramos pastores quase que neuróticos, exauridos, porque as prioridades foram invertidas. Quando Jesus ele foi à casa de Marta, ele foi recebido por Marta. A Bíblia fala exatamente isso. Mas quem ficou aos pés de Jesus foi Maria. Marta estava atarefada com tantas coisas, ocupada com tantas coisas. E existem coisas que são importantes e nós precisamos fazer. Mas também é preciso colocarmos as coisas no seu devido lugar. Tem um tempo determinado na nossa jornada para o dia, e se nós colocarmos cada coisa no seu devido lugar, as coisas vão caminhar bem. Marta trabalhando, ocupada, vendo Maria aos pés de Jesus, e ela vem a Jesus e diz: mestre, fala para que Maria me ajude um pouco. Jesus simplesmente disse: Marta, Marta, você está tão preocupada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Não é extraordinário? Maria escolheu a melhor parte. Não quer dizer que algumas outras coisas não precisam ser feitas no ministério. Nós sabemos que nós pastores temos uma visão, e os apóstolos, ampla do ministério, e fazemos muitas coisas. Mas nós não podemos inverter a prioridade. A inversão de prioridade traz perturbação à nossa alma. Jesus está fazendo um convite para você, que chegou no congresso cansado, exaurido, sobrecarregado, como se estivesse arrastando um fardo, e o ministério se tornou um fardo para você. Jesus está dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para as vossas almas. Existe um lugar de refrigério em Deus. Existe um lugar onde você pode descansar em Deus. Eu quero trazer à memória nesta manhã as práticas, as disciplinas espirituais. Sem estas práticas e essas disciplinas espirituais, você vai trilhar o caminho do cansaço e da fadiga. Primeiro, o devocional diário. Fomos presenteados neste ano e temos um devocional. Temos a nossa Bíblia para ser lida diariamente, de uma forma sistematizada. Pastores, nós precisamos desenvolver o hábito da leitura bíblica diária. E não apenas os pastores, cada discípulo, cada líder. São práticas espirituais que nós não podemos abrir mão. Parece que vai se tornando insignificante. Nós não podemos apenas nos assentarmos para prepararmos mensagens. É preciso uma disciplina espiritual. Isso diariamente. Tempo de oração, tempo de jejum, tempo de consagração. Isso é fundamental para que você saia do estresse ministerial. Interessante, porque quando você trabalha, o seu corpo cansa. E você dorme um determinado tempo, o seu corpo descansa. Mas, na verdade, quando fala a respeito desta carga, não é uma questão do cansaço físico, é algo espiritual, algo mental. E algumas pessoas estão estressadas, cansadas emocionalmente, fatigadas, porque abandonaram a disciplina e as práticas espirituais. Interessante, quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, ele diz: olha, os jovens, eles se cansam, se fatigam.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águias. Olha só, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Esta é a promessa que temos da parte de Deus. Quando diz aqueles que esperam no Senhor, não é você ficar sentado, aqui é o verbo esperançar. Que a sua esperança esteja no Senhor, e a sua esperança no Senhor, ela não será frustrada. Que a unção e o renovo venham sobre a sua vida. Amém? Isaías 40, 30, 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso é para você. Nós vamos desenvolver uma jornada assim. Completei 32 anos de ministério. E o mesmo vigor que estava sobre a minha vida, disposição para conquistar quando eu tinha lá 30 anos, está sobre a minha vida hoje. E amanhã será melhor que hoje. Eu falo para essa moçada, pode colocar gasolina aí, porque senão vocês não vão alcançar. Queridos, na nossa jornada, tudo depende da liderança. A nossa própria vida depende de uma liderança. A nossa família depende de liderança. Uma cidade depende da liderança. Uma nação depende da liderança. Sem um líder não há progresso. Sem liderança não tem desenvolvimento. Como é importante aprendermos a arte da liderança. Sem liderança não há bênção. Quando Deus remove a liderança, é juízo. Quando uma liderança é removida, o juízo está vindo. Observe esse texto, Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3, dos versos 1 a 4. Diz assim: porque eis que o Senhor dos exércitos tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Agora observe o versículo de número 2. O valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Agora atente para o versículo de número 4. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. A falta de uma liderança madura é juízo sobre um povo. Que nós sejamos aperfeiçoados e moldados nesses dias, para crescermos na nossa liderança, que é influência, não é dominação, mas é influência, influenciarmos a nossa geração. Quando meninos são estabelecidos para se tornarem líderes, eu vi algo interessante, que meninos, crianças, não governam nem as próprias fraldas. Imagina, é juízo. Que Deus nos encha de sabedoria, de graça e destreza para liderarmos com ousadia. Agora, liderança eficaz se faz com compartilhamento. É frase do pastor Carlito. Ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém faz. Se é grande, não foi feito só. Tem alguém para te ajudar. Ninguém consegue fazer nada grande sozinho. Então é muito importante nós trabalharmos no desenvolvimento da liderança, estabelecendo e compartilhando a liderança que Deus tem estabelecido sobre nós. Interessante porque muitas igrejas, elas trabalham com movimentos, mas não trabalham na formação da liderança. Não é difícil você ajuntar pessoas. Se você faz um evento, você traz um artista, um cantor, você faz um movimento. Mas a chave para que você cresça e haja desenvolvimento está na formação da liderança e a liderança compartilhada. Olha o que diz o texto. Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 12. É um conselho de Jetro a Moisés. Conselho de sogra é bom? Depende da sogra. O conselho da minha sogra é maravilhoso.
Mas aqui é o conselho do sogro. Imagina, o Jetro começou a observar o estilo de liderança de Moisés. Olha que Moisés foi um dos maiores líderes da história de Israel. Mas Jetro começou a observar a forma que ele liderava. E ele vai chegar para Moisés e diz: Moisés, do jeito que você está fazendo, não é bom. Meu irmão, isso dói. Imagina, eu chego para o Aldo e falo: Aldo, a maneira que você está liderando não está fazendo bem. Não é fácil ouvir. Mas para que você cresça em liderança, é importante você ouvir. Muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo da maneira certa e da melhor forma, mas quem está de fora observando, pode ver por um outro prisma. Jetro disse a Moisés: não é bom o que você está fazendo e da forma que você está fazendo. Certamente você vai desfalecer. Você vai perder as suas forças. Interessante, porque você vai ficar cansado e ainda vai cansar o povo. Existem tipos de liderança que estão cansados e estressados, e tem um povo cansado e estressado ao seu lado, pelo estilo de liderança que ele está liderando. Eu fico imaginando e pensando essa conversa entre o sogro e o genro. É interessante, porque Moisés pode dizer: ô Jetro, eu estou conduzindo este povo desde o Egito. Mas a Bíblia diz que ele deu ouvidos. O versículo a seguir diz assim: olha, o trabalho te é pesado demais, tu só não podes fazer. Porque eles têm coisas que nós não temos como fazer. Nós organizamos o nosso congresso. Quando você organiza uma célula, já tem um trabalho. Na verdade, organizar uma célula, uma macrocélula. Agora imagine organizar um congresso. Mas as pessoas que foram estabelecidas para organizar, elas fazem tão bem feito, que eu e apóstolo não precisamos nos preocupar com nada. Porque cada pessoa foi estabelecida no seu devido lugar, e cada um sabe a função que tem que cumprir, e é supervisionado. Estabelecemos o quê? Os supervisores, para supervisionar todo o trabalho, e aí não se torna pesado. Interessante, porque o Senhor diz: ouça o conselho. Como é bom ouvir e termos bons conselheiros. Jetro foi um bom conselheiro. No versículo 19, ele diz assim: Deus seja contigo, representa o povo diante de Deus, leva as suas causas a Deus, você não precisa levar o fardo do povo, leva-os a Deus. Outro dia eu estava conversando com um empresário, o filho dele é psicólogo. Ele é recém-formado, e ele surtou, o psicólogo surtou. Verdade. E o pai assustou. O psicólogo, ele surtou, porque ele começou a trazer a carga das pessoas sobre ele. Ele teve que ir parar no psiquiatra. Aqui está dizendo para nós levarmos a carga do povo a Deus. Leva a Deus. Imagina, você vai somatizando os problemas de todas as pessoas da igreja. Você morre. Lógico que nós vamos nos importar. Não é fazer de conta. Mas, se você trouxer para você todos os problemas e somatizar, você vai ficar doente na sua alma e vai se manifestar onde? No teu corpo, no teu organismo. Jetro está falando: olha, leva esta carga diante de Deus. E cabe a você, no versículo 20, ensinar-lhes os estatutos e as leis. Faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. A visão da igreja em células, ela é tão extraordinária, que a carga, ela é compartilhada. A maioria dos problemas que acontecem, tem muitos problemas, porque as pessoas hoje, elas têm muitos problemas, não são poucos os problemas, meu irmão, é impressionante. Os nossos pastores, que lideram as gerações, os problemas chegam para os líderes, depois chegam para os pastores, e depois na última instância chega para mim, chega para o bispo e chega para mim. Mas a gente vai recebendo as informações. Muitas vezes atendimentos que estão sendo feitos nas madrugadas.
Imagina se o pastor da igreja tem que fazer o atendimento de todas as pessoas. Então a liderança compartilhada, ela é fundamental para o desenvolvimento e crescimento da igreja. Que você, pastor, ouse compartilhar a sua liderança. Não tenha medo de impor as mãos sobre as pessoas para estabelecê-las como líderes. Interessante, eu estava conversando com um pastor, ele estava dizendo, não, olha, não tem como compartilhar liderança assim. Deus me estabeleceu para apacentar o rebanho, eu sou o responsável por apacentar todo o rebanho. Porque, afinal de contas, as pessoas trabalham, elas têm as suas atividades, têm as suas famílias para cuidar. Então como que elas ainda vão cuidar de pessoas? Há uma expectativa no coração do Levi, principalmente da Bia, que é menina, que já tem um senso de maternidade, pela chegada do irmãozinho. Outro dia eu cheguei lá em casa, a Rebeca estava arrumando as coisinhas, já preparando, e estava sobre a cama assim, já vem lá de trás do Levi, muitas coisas foram guardadas. Eu acho que já tinha um projeto de um outro filho que a gente nem sabia. Não foi nem um acidente. E é interessante porque eu cheguei em casa, o Levi estava lá no sofá. E onde estava a Bia? Do lado da mãe, cuidando das coisas da criança. O senso já sobre a criança. Olha só, o irmãozinho mais velho, ele pode ajudar a cuidar do irmãozinho mais novo. Então na igreja é assim também. E nós precisamos acreditar e ativar e despertar a liderança, ensinando os estatutos e dizendo o que eles devem fazer. E eles vão fazer, e vão fazer bem feito, e você vai ficar admirado da forma que eles fizeram. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A nossa chamada, como 5 ministérios, é aperfeiçoar os santos. Cada um dos ministérios. Nós não somos aqueles que fomos chamados para fazermos tudo. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, por que os diáconos foram estabelecidos? Prestem atenção aqui, pastores. Porque os diáconos foram estabelecidos. Porque as mulheres, que não eram da linhagem de Israel, havia o quê? Uma murmuração, porque só se assistia da linhagem de Israel. E algumas estavam sendo colocadas como de lado. Então havia algumas murmurações, e eles decidiram então estabelecer os diáconos. Aqueles que serviriam às mesas, que era como um assistente social, para cuidar das pessoas. Mas qual foi a decisão do Conselho Apostólico? Nós perseveraremos na oração e na palavra. Nós perseveraremos na oração e na palavra. E a Bíblia diz que em Jerusalém a palavra de Deus crescia e multiplicava o número de discípulos, e até os sacerdotes se convertiam. Por quê? Porque a palavra crescia. Queridos, quando a palavra de Deus ela cresce na igreja, o número de discípulos aumenta, cresce, multiplica. E para que a palavra de Deus cresça, você precisa ter tempo com a palavra. Você precisa ter tempo de oração, tempo de qualidade. Não quer dizer que às 24 horas do dia, você vai estar fechado em um quarto, porque no ministério temos muitas outras atividades. Mas se nós não cuidarmos, nós invertemos as prioridades. E nós ficamos o quê? Neuróticos. As prioridades precisam ser ajustadas. Essa semana eu disse para a apóstola, eu preciso passar 2 dias só, pelo menos 2 noites. E aí ela me liberou, me abençoou. Aí eu fui para o nosso centro de treinamento, e eu podia ter convidado os nossos pastores. E eu sei que eles estariam dispostos a irem comigo. Passar ali 2 noites, em oração, em separação. Eu falei, mas eu preciso ficar só. E foram 2 noites assim, extraordinárias. Fui uma noite até 1h da manhã, 4 da manhã acordei, despertei, e aí você toca aquele silêncio, estava escuro ainda um pouquinho lá fora, eu falei, eu vou ficar dentro da casa, é mais seguro. Mas quando o dia foi clareando, eu saí para o pátio programado e comecei a caminhar e a orar. Diz que é bom você tirar as sandálias, assim, o chinelo, e caminhar na grama molhada. Eu falei, é isso mesmo que eu vou fazer. Comecei a caminhar na grama, aquela serena assim, aquela energia ruim, aquela coisa negativa saiu de mim. Mas como é importante nós termos esse tempo a sós.
Mas para isso é preciso o quê? Compartilhar a liderança. Interessante. Deus disse, Jetro disse a Moisés: procura homens. Comece a procurar, porque tem. Procura aí mulheres. As mulheres têm feito um trabalho extraordinário na igreja. Vamos dar um aplauso, Senhor, pela vida das mulheres? Atos 6:7, registra aí, Atos 6:7, diz que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. À medida que a palavra crescia, multiplicava o número de discípulos. À medida que a palavra for crescendo na sua igreja, vai aumentando o número de discípulos. Eu tive uma visão, o Sérgio está ali, o Sérgio é o pantaneiro. O Luiz Mário está aqui também? Não, né? Eu falo, ainda bem que ele não está, né? Porque eu falo que o Sérgio é o meu pantaneiro favorito. E o pai do Sérgio, ele tinha 3 fazendas. Não é pinga não, é fazenda mesmo. Uma no Pantanal, uma em Cidrolândia e uma aqui no Barreirinho. Quantos hectares dessa fazenda aqui do Barreirinho, Sérgio? Era 1.000 hectares? Era isso? E do Pantanal? 29 mil? É muito grande, a fazenda é muito grande. Eu sei o tamanho da fazenda, estou brincando. Deus falou comigo: se pegasse o gado que tem no Pantanal, lá que tinha lá em Cidrolândia, e trouxesse para cá, cabia o gado aqui, mas pouco tempo para passar fome. Cabia. E eu entendi. Deus falou comigo: se você preparar o alimento, eu vou enviar o rebanho. Prepara. Agora, meu irmão, preparar alimento para 10 é uma coisa, para 100 é outra coisa, para 1.000, para 10 mil, para 20 mil, muda tudo. Pastores, vocês estão dispostos, porque todos nós queremos crescer. Mas é preciso o quê? Dedicação na preparação do alimento. Dedique-se integralmente à palavra e à oração. Existem algumas outras funções que a gente vai fazer, mas a prioridade é a palavra e a oração. Estabeleça líderes. Diz: procura dentro de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles como chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Tem pessoas que têm capacidade para liderar 10, e são importantes. Tem pessoas que têm capacidade para liderar 50, liderar 100, liderar 500, e tem pessoas que têm capacidade para liderar 1.000. E você vai identificar e vai estabelecer a liderança. Tem um texto que eu quero destacar para vocês, que está em Jeremias, capítulo 10. Fala sobre gado espalhado. Olha esse texto, é muito forte. Está preparado? Olha o que diz o texto. Jeremias 10, 21. Os pastores se embruteceram e não buscam ao Senhor. Por isso não prosperam. Ó. Os pastores se embruteceram e não buscam ao Senhor. Por isso não prosperam. E todos os seus rebanhos se acham dispersos. Espalhados, é como gado espalhado, fora do lugar. Os pastores se tornaram estúpidos, embruteceram. É como um animal que não pensa. Não está falando a respeito de nós, são dos pastores que não estão conosco. Mas não está falando a respeito de você, não é para ofender você. Mas eu estou apenas lendo o texto. Não preciso nem parafrasear o texto. Não precisa nem interpretar o texto. Os pastores se embruteceram e não buscam ao Senhor. Olha só. Por isso não prosperam. Alguns líderes caem em um estado de pobreza. Alguns líderes. Porque se tornaram estúpidos. Desprezaram a intimidade, a comunhão. E aí não tem rebanho diante deles. É como gado espalhados. Decida se tornar um líder. Um dos bons líderes deste mundo.
O apóstolo Paulo nos mostra o caminho. O apóstolo Paulo é tão extraordinário, pega Timóteo. Como é bom se você ter um pastor que te inspira. Como é bom. É maravilhoso. Quem tem? Como é bom. Queridos, Deus me deu a graça e o presente de ter, como disse o pastor Carito, alguns amigos que nos inspiram, pastores nos inspiram. Por que o pastor Carlito está conosco hoje? Porque ele se tornou uma inspiração. E como é bom você poder se aproximar de pessoas. Sabe por quê? Tem pessoas que estão na nossa frente. Tem pessoas que estão no nosso mesmo nível. Tem pessoas que estão atrás de nós. Tem pessoas que estão olhando para nós, se inspirando em nós. E nós estamos olhando para frente, nos inspirando em outros. Sempre vai ter alguém à nossa frente. Sabe o que nos impede de nos aproximarmos de pessoas que são maiores que nós? Sabe o que nos impede? O orgulho. O orgulho nos impede de nos relacionarmos com pessoas que são maiores do que nós. Meu irmão, é uma guerra. O orgulho e a insegurança nos impede de nos aproximarmos de líderes que são mais fortes. Mas quando você se aproxima e uma conexão é estabelecida, você recebe daquela essência. Não tenha medo. Vença o orgulho. Seja humilde. Hoje nós temos uma celebridade entre nós, que é o pastor Ronaldo, pastor da primeira igreja batista. Fica em pé aí, Ronaldo. Olha só que coisa mais linda. Eu falei assim, Ronaldo, você está tão fit, você está tão magrinho. Falei, é que a gente chega a uma idade assim, a gente não come de todas as coisas que a gente pode comer e a gente esmagrece. Mas olha só, é pastor de primeira igreja batista em Campo Grande, vindo participar conosco do congresso. Você é muito humilde, Ronaldo. Mas ele veio por causa do pastor Carlito, lógico. Ele é amigo do pastor Carlito. Oh, meu lindo, obrigado. Obrigado, Ronaldo. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. É um conselho. Na verdade, Paulo exortava Timóteo. Algumas vezes diz, manda, ordena, exorta. E ele diz assim, 1 Timóteo 4, 6 a 16. Preste atenção, pastores, para você exercer uma liderança eficaz. No versículo 7 diz, rejeita as fábulas profanas. Rejeita. Tem assunto, meu irmão, que não tem fim. Só gera contenda. Nós estamos vivendo esses dias, é quando vai manifestar o anticristo, quem vai ser o anticristo, e as pessoas ficam olhando para ver se já identifica o anticristo, ele já está no mundo há muito tempo, falta manifestar, e tem pessoas que fazem disso uma doutrina, e o assunto do dia é esse, o dia do outro dia é o mesmo, e ficam em fábulas profanas que não levam a nada. Olha o que Paulo está dizendo, exercita-te a ti mesmo na piedade, exercita-te a ti mesmo. A piedade é uma grande fonte de lucro, mas quando é feita com contentamento. A piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Esse cuidado com as coisas de Deus. A piedade também é o estender da mão para alcançar alguém, para abençoar alguém. Que possamos viver uma vida de piedade. E de ser o exemplo dos fiéis. Ser o exemplo dos fiéis. Aonde? Na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. Aí olha o que ele diz, persiste em ler. Meu irmão, tem pastor que diz, eu não gosto de ler. Meu irmão, não tem como desenvolver ministério sem ler. Você precisa ler a Bíblia e você precisa ler bons livros. Eu estava falando com o pastor Calita, ele falou, Edmilson, vamos estabelecer uma livraria aí da Inspire. Já comporta. Eu já estou aceitando a ideia. Porque são livros selecionados. A gente não vai compartilhar qualquer material, porque algumas pessoas, elas podem ler de tudo, e elas não se contaminam, mas pessoas novas convertidas, elas não podem ler de tudo. Eu tenho que ler aquilo que a gente indica. É como uma criança que vai comer peixe, ela não sabe separar o espinho, mas você que já amadureceu, você tira os espinhos, não é assim? Então a mesma coisa é a leitura. Então a gente traz os materiais e os livros para que você cresça no entendimento. A revelação que aquela pessoa teve pode chegar até você. Eu escrevi um livro, A Luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. A luz é o entendimento aberto. Você não desfruta daquilo que você não entende. Paulo está dizendo, persiste em ler, exortar e ensinar. Vou encerrar.
Mateus, tem que encerrar. Mateus 28, 18. A arte da liderança é fazer discípulos. A arte da liderança é fazer discípulos. Fazer discípulos não se faz em série, como numa indústria, mas de uma forma artesanal. Isso é extraordinário. A Bíblia diz que o ferro com ferro se afia, o amigo seu amigo. Olha o que diz o texto. Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A arte da liderança está em fazer aquilo que Jesus ordenou que a gente faça, fazer discípulos. O apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo, ele diz: Timóteo, fortifica-te na graça, que é em Cristo Jesus. E o que de mim aprendestes, confia-o a homens fiéis, que também possam ensinar os outros. Aqui fala de 4 gerações: Paulo, Timóteo, próximo e o próximo. Homens fiéis, homens idôneos, para que possam instruir e ensinar os outros. O apóstolo Paulo tem uma expressão no capítulo 15, 1 Coríntios 15, 10, diz assim: olha, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça de Deus em mim não foi em vão, mas eu trabalhei mais do que todos vocês. Mas eu reconheço que é a graça de Deus. Bem-vindos ao Congresso Inspiração, o reino de Deus e a sua graça. Tudo é pela graça, mas não é de graça. No reino de Deus tem trabalho, tem esforço, mas é a graça. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, tem Apolo, tem Pedro, tem Cefas, tem tudo aí. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça de Deus em mim não foi em vão, mas eu trabalhei mais do que todos eles. E o fruto do trabalho do apóstolo Paulo se expressou na influência que ele teve sobre as nações e sobre a igreja até dos nossos dias. Que você possa crescer em graça, sabedoria, entendimento, discernimento. Que você saia desta conferência, deste congresso, realinhando o seu dia a dia. Realinhando a sua jornada de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo. E que você cresça na arte da liderança. Se coloque em pé, quero orar com você.